Fala pessoal, doutora Fernanda aqui e hoje a gente vai conversar sobre como utilizar os stories do jeito certo, dentro da odontologia, claro que é a minha área. Então eu vou te mostrar todas as técnicas que eu utilizei, tudo que eu utilizo até hoje para conseguir converter esse seguidor em paciente. Como que isso se converte, né? E como que eu consigo transformar os meus seguidores em pacientes reais. Então bora lá, eu vou te mostrar aqui. Primeira coisa que eu mais utilizo dentro dos meus stories, rotina. Porque é mais fácil, rotina eu tenho certeza que você deve fazer aí minimamente umas 10 coisas diferentes no dia. Então, você pode fazer ali um bumerangue tomando café, você pode mostrar quando você vai pra academia, mostrar de repente se for do teu feitio, se você gostar de fazer isso, de repente mostrar a tua família, teus filhos, isso não é problema, tá dentro de um... Que mais? Um recurso que eu acho excelente, enquetes. A enquete, ela vai testar aonde que a maioria das pessoas estão dentro da tua jornada. Ela vai testar se os teus conteúdos estão funcionando. Por exemplo, eu fiz esse designzinho rapidamente ali no Canva. E aí eu coloquei ali, toda restauração escura tem que ser substituída. O que você acha? É mito ou é verdade? Por que eu fiz isso? Há uma semana mais ou menos antes, eu tinha postado um conteúdo falando sobre isso. Que nem todas as restaurações têm indicação de troca, simplesmente pela estética. E aí eu aprofundei isso mais no post. E aí, por que eu fiz essa enquete depois? Para testar se realmente as pessoas leram o meu conteúdo, se realmente elas têm esse conhecimento, ou se eu ainda preciso continuar reforçando isso aí. Se isso aí é um assunto que interessa a maioria das pessoas e se elas já entenderam como é que é de verdade. Então, essa é uma das formas que eu utilizo a enquete. Outra coisa que eu utilizo muito chama-se caixa de pergunta, tá? Mas não é qualquer caixa de pergunta. A caixa de pergunta que eu gosto de utilizar, ela é uma caixa de pergunta que vai me trazer uma resposta intencional, para que eu consiga fazer um conteúdo respondendo às perguntas que realmente as pessoas estão tendo, tá? E não precisa ter medo de fazer caixa de pergunta e ninguém responder, tá? Se isso acontecer, nada impede de você mesmo ir lá e responder e falar sobre o que você quer falar. O ideal é que isso não aconteça, né? Quando normalmente as pessoas não se engajam, não tem aquele feedback, das duas uma. Ou você não está criando nenhum tipo de relação com essas pessoas. Então, por exemplo, você só aparece uma vez na semana. Ninguém sabe quem é você, a tua bolinha do Instagram nunca, a tua bolinha dos stories nunca tá lá na frente. Aí de repente você chega dizendo, me fala o que você quer ver aqui. A pessoa passa porque ela não te conhece, entendeu? Já, se você tá ali aparecendo o tempo todo, você tem uma constância no conteúdo, e se a tua pergunta também é uma pergunta mais afunilada, vamos dizer assim, ela não é uma pergunta muito vaga, muito solta, as pessoas vão te responder, tá? Então, por exemplo, nesse caso, eu utilizei como foto de fundo uma parte do meu kit de entrega de placa para bruxismo. E coloquei ali a pergunta, qual é a tua dúvida sobre o tratamento para bruxismo? Então, tá uma coisa assim, tá uma pergunta bem focada. E nessa caixinha, gente, eu recebi tanta pergunta legal. Eu recebi perguntas sobre bruxismo na infância. Eu recebi perguntas sobre como é que eu posso saber que eu tenho bruxismo. Então, isso significa que a pessoa tá muito interessada ali no meu conteúdo, porque ela nem sabe que ela tem e ela quer descobrir, tá entendendo? Então, cada resposta é como se fosse uma pecinha do quebra-cabeça que você vai montando para conseguir construir esse teu conteúdo que vai ser intencional. Um conteúdo que responde à pergunta das pessoas. O que mais? Eu utilizo também para mostrar casos clínicos, tá? Mas deixa eu explicar também. Da mesma forma como a caixa de pergunta, mostrar caso clínico não pode ser simplesmente assim, olha aqui essa lesão periodontal que eu tô vendo nesse raio-x. Os pacientes não entendem, as pessoas, o seguidor não entende. Entenda que você não pode ficar falando de uma forma que as pessoas não entendam, porque senão você não vai gerar uma comunicação. E uma premissa básica da comunicação é a forma como eu falo, você entende o que eu falo,
porque a gente está falando a mesma língua, certo? Então, como é que eu utilizo um caso clínico dentro dos stories, por exemplo? Aí eu ia fazer a entrega dessa contenção estética para um paciente e antes da higienização, eu fiz alguns stories falando sobre essa contenção, como é que ela ficava na boca. Então eu coloquei aí uma fotinha de como é que ela realmente ficava na boca. E esse story foi muito interessante, porque eu recebi algumas perguntas de pacientes que já tinham contenções metálicas e queriam trocar. Então, assim, eu criei uma demanda que, se eu não tivesse feito isso, provavelmente na cabeça dela nunca ia nem existir, tá? Outra coisa que eu sempre falo, gente, mostra o rosto. Mostra o rosto. Que medo é esse que vocês têm de aparecer? Não precisa da melhor maquiagem. Você não vai se maquiar para festa, para tirar uma foto no teu consultório. Mas as pessoas querem ver dia a dia. Elas querem ver quem realmente é o dentista por trás daquelas artes, daquele conteúdo que elas estão recebendo. É por isso que eu sou tão contra... não vou nem dizer contra, tá? Mas eu nunca contratei nenhuma agência para fazer meu conteúdo. Nunca. Certo, errado, bonito ou feio. Sempre fui eu que fiz. E aí, com isso, eu fui aprendendo com o tempo. É por isso que eu consigo juntar esse monte de dica e pegar lá do meu laboratório, que esse outro Instagram sempre foi o Instagram que eu utilizei para captar meus pacientes e trazer aqui para você, para que você não perca tempo. Porque eu sei que quando você olha uma arte dessa, você diz, nossa, isso leva muito tempo, isso deve ser muito ruim de fazer. Não, vou pagar para alguém fazer. Só que quando você paga para alguém fazer e você não sabe identificar sobre o que falar, essa pessoa vai te perguntar assim, ah, você trabalha com o quê? Eu sou ortodontista, eu coloco aparelho ortodôntico, eu trabalho com bruxismo e com clareamento. E aí essa pessoa sabe como é que ela vai procurar? Ela vai procurar lá na internet, entendeu? E quem sabe o que os teus pacientes estão querendo saber é você que tá vendo ali o inbox todo dia, é você que tá recebendo as perguntas em consultório todo dia. Então não tem ninguém melhor para falar acerca do seu conteúdo do que você mesmo. E perde esse medo de aparecer. Se você tá achando que não pode tirar foto, tá com vergonha de gravar vídeo, porque você não tá pronto o suficiente, ninguém nunca tá pronto o suficiente. Olha só, eu pra gravar esse vídeo, meu cabelo tá molhado ainda, eu tomei banho há pouco. Tô gravando numa segunda-feira de carnaval. Eu não tô perfeita, eu tô levemente maquiada. E é isso, o que importa é o conteúdo. Muito provavelmente você não tinha nem percebido que o meu cabelo tá molhado. Então, o que eu quero dizer com isso é que se o teu conteúdo é bom, se você está respondendo uma pergunta do teu público, as pessoas vão prestar atenção em você, as pessoas não vão rir de você. Você está rindo de mim agora? E também, se tiver, problema seu, porque eu sei que o meu conteúdo vai responder alguma pergunta que você fez. Entendeu? É esse o meu posicionamento dentro do Instagram, é isso que funcionou para mim. E agora eu vou te dizer o que não fazer. Eu acho que tão importante quanto saber o que fazer, é importante saber o que não fazer. Primeira coisa, deixa eu tirar aqui, porque agora a gente vai conversar aqui olho no olho. Primeira coisa, a primeira coisa que eu acho errado nos stories é você mostrar uma coisa que você não é. Você querer aparentar algo que você não é na vida real. Vou te dar um exemplo. Uma vez eu fui para um nutricionista que o cara era o bam na internet. Fazia stories, era super simpático e tinha um tom de voz assim super agradável. E aí quando eu agendei uma consulta com ele, e quando eu cheguei lá, ele olhou para mim e disse assim, ah, você é a Fernanda, né? Me conte essa história. E assim correu toda a consulta, com essa expressão facial. E aquilo ali não combinava com o que eu vi nos stories. Aquilo ali não combinava com o que ele mesmo tinha me vendido. Criou uma confusão na minha cabeça de uma forma que eu achei que eu tinha ido no consultório errado. Entendeu? E isso é um erro crasso. É algo que você não pode fazer. Vender uma coisa que você não é. Por exemplo, eu sou uma pessoa mais séria, eu gosto de conversar com o meu paciente, eu gosto de entregar conteúdo denso, eu gosto de fundo nos assuntos. Adianta eu chegar lá no meu Instagram e eu passar o dia inteiro fazendo piadinha? Não adianta, porque isso não faz
parte da minha personalidade, né? Não que eu não seja uma pessoa que ri, que gosta de uma piada, mas quando eu tô falando sério, eu estou falando sério. E o meu paciente, quando ele vai pra mim, ele já sabe o meu tom de voz, ele já sabe como é que vai ser mais ou menos a consulta, porque é isso que eu vendi pra ele antes dele ir, entendeu? Então, primeiro ponto é, não mostre algo que você não é. Se você é uma pessoa super divertida, super simpática, é uma pessoa pra cima, alto astral, seja isso nos seus stories, mostre isso para as pessoas. Se você é uma pessoa mais séria, tá tudo bem, você também pode entregar um conteúdo sério, um conteúdo denso, não tem problema ser quem você é, entende? A questão que eu por muito tempo, às vezes eu ficava travada na hora de fazer stories, porque eu falava, pô, eu sou uma pessoa séria o tempo inteiro, e será que as pessoas gostam disso? E o que é que vão falar? Não tem ninguém que pague suas contas além dos seus pacientes. A gente que é dentista tem que ter isso em mente. Quem paga as minhas contas são os meus pacientes. Então, eu vou escolher agradar os meus pacientes e eu vou escolher ouvir o meu público sempre. Se outros colegas estão falando, se problema, não são eles que pagam as minhas contas, entendeu? Então, deixa dessa besteira de não querer aparecer e não mostre algo que você não é. Segunda coisa que eu considero, assim, muito importante também, depois de imprimir realmente a tua personalidade nos stories, é não fale dentistês. Eu acho que todos os vídeos que eu tô gravando ultimamente eu tenho dito isso. Não fale dentistês. Dentistês é uma língua que só eu e você entendemos e falamos e nos comunicamos através dela. Deixa o dentistês para quando tu for fazer um encaminhamento. Prezado colega, encaminhe o paciente tal para fazer uma restauração na mesial do dente 16. Isso é dentistês, certo? Vou te dizer algumas coisas que são dentistês que talvez você nunca prestou atenção. A nossa especialidade é dentistês. O paciente não sabe o que é um endodontista, não sabe o que é um periodontista, e a gente precisa traduzir isso. Então, tudo no nosso conteúdo que for dentistês, a gente precisa traduzir para falar a mesma língua do paciente, porque a partir do momento que você começa a falar a mesma língua do paciente, há uma comunicação. E aí ele te dá uma devolutiva, e aí ele diz, então tá, então aquela minha restauração escura, por que naquela enquete que eu fiz eu não coloquei assim, você acha que tem que trocar o amálgama por resina? Muitas vezes o paciente não sabe o que é um amálgama. Um amálgama é dentistês. Então, quando eu vou escrever, eu penso, opa, peraí, isso aqui é dentistês. Deixa eu traduzir. Você acha que você deve trocar suas restaurações escuras? Pronto, já fica mais fácil de entender. E aí, gente, isso é treino. Isso é treino porque a gente é acostumado a pensar em dentistês. É como, sabe quando uma pessoa vai de um país para o outro e aí ela tem que aprender outra língua? Automaticamente ela tá com a língua mãe na cabeça, então os pensamentos dela vão estar naquela língua. Vai levar um tempo até ela aprender outra língua, até ela começar a pensar nessa língua. Então, para mim hoje, depois de alguns anos fazendo isso, para mim é um pouco mais fácil falar dessa forma e eu já consigo me comunicar melhor. E é isso que eu tô querendo te ensinar, porque isso funciona. Tá? Isso é o que funcionou para mim, isso é o que traz paciente para mim todo santo dia. Pacientes que chegam já sabendo que tem muitas vezes e eu vou organizando esse plano de tratamento para ele. Outro ponto muito importante e último nos stories, né, é não ter constância. Às vezes você posta um story e depois você vai postar 7 dias depois. Eu sei que você já sabe disso, tá? Mas eu vou reforçar. Todas as vezes que você posta um story, a tua bolinha passa na frente de todo mundo que não publicou story. Então, o Instagram ele fez de uma forma que a gente quer ficar postando conteúdo o tempo inteiro. E realmente, sabe aquela velha história, quem não é visto não é lembrado? Se você não tá ali sendo visto o tempo inteiro e, principal, falando a mesma língua do paciente, você não vai ser lembrado quando ele precisar. Entendeu? Então, essas são as dicas para stories.
me aguardem, porque vai ter muito conteúdo bom aí pra gente. E se você tiver alguma dúvida, deixa aqui embaixo. Por gentileza, deixa o teu like. Deixa o teu like, porque é a forma que eu tenho que saber que esse conteúdo foi de alguma forma importante para você, te ajudou em alguma coisa. Se fizer alguma dessas técnicas, algo que eu ensinei aqui, me marca lá no Instagram, vou deixar o Instagram bem aqui para você ver. Me segue no Instagram, tá? Eu tô postando muito conteúdo por lá. E até a próxima!